E amigos, vocês vão amar os vídeos do Tio Mazinho e da Hacknai. Se inscrevam agora! Olá, você está na Hacknai, na Rádio 369, com o Tio Mazinho e com o Wagner Mota. Nesse programa vamos falar do incrível e maravilhoso El Gato de Botas. Esse podcast está tão incrível que eu vou parar por aqui e assistam logo essa maravilha. É muita coisa! E amigos, vocês vão amar os vídeos do Tio Mazinho e da Hacknai. Se inscrevam agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma Rádio 369, infelizmente sem o nosso querido e falecido Ricardo Bonfim. Deus seja louvado. Mas vocês têm aqui o Tio Mazinho e o Wagner Mota. E hoje nós vamos comentar, um pouquinho atrasado, mas se bem que esse vídeo pode ser visto em qualquer época, vamos falar sobre o Gato de Botas, O Último Desejo. que foi a grande surpresa de 2022. O último grande filme de 2022 depois do Avatar. E na minha opinião, o Gato de Botas tem muito mais carisma do que um bando de Smurfs anabolizados. Coisa feita. E aqui no Brasil, né, nós só vimos em 2023. Estreou nos Estados Unidos antes. Atrasamos para ter acesso ao desenho. Nem sempre. Às vezes o Brasil sai primeiro filmes blockbuster, tipo Vingadores. Depende, né? Isso varia muito, mas dessa vez nós estamos atrasados. Às vezes acontece do Brasil, muitas vezes, né? Acontece do Brasil ter antes dos Estados Unidos. E foi interessante, porque geralmente obras de fantasia, o Brasil é internacionalmente conhecido, é uma bizarrice. O Brasil é internacionalmente conhecido como um grande consumidor de fantasia, Né? mas aqui no Brasil a gente tem um anti-intelectualismo ridículo, onde as pessoas têm a ideia de que não, fantasia é meio que uma arte inferior, livros de fantasia são inferiores, Sei. e o pessoal todo arrogante empina o nariz, nós não gostamos de fantasia. Eles ficam falando, o realismo fantástico. Ficam inventando O subgêneros. máximo é o realismo fantástico. O realismo fantástico dá pra aceitar, mas fantasia não dá. É um modo de é um preconceito que os caras têm para querer inferiorizar um tipo de contagem de história que é maravilhoso. Vi de Harry Potter, Senhor dos Anéis. Eu não vou nem me estender no assunto, eu não vou falar Lords of War, aquele anime velho não, que é maravilhoso. Então já viu, né? Eu vou ficar quieto agora. E aí RPG no geral, né? Então, 2023 foi um ano grande para animação, por assim dizer, né? Porque, por incrível que pareça, só a turma da Pixar e da Disney que não aproveitou. Tivemos, acho que os caras legais foram desse ano também. Os caras malvados. Ai, agora Os de cabeça eu não malvados, lembro. desculpa. Mas é uma animação maravilhosa. Nós tivemos grandes sucessos de bilheteria de 2022. Foram, nesse caso também, acho que o Gato de Botas, se eu não me engano, os Minions. Minions deu muito dinheiro, deu muito público. Aliás, Minions desbancou uns filmes meio grandes aí que o pessoal falou, né? Eu não vou nem falar. No streaming nós tivemos Pinóquio, tivemos algumas surpresas das produções de streaming, né? A Besta do Mar, eu acho que a Besta do Mar vai aparecer Fera no do seguinte, Mar. a Fera do Mar. A Fera do Mar foi surpreendente a nível do como treinar seu dragão. Nível técnico e de história, muito bem feito. É É. uma história muito boa. Agora, a Disney, eles tiveram aquele negócio de que o melhor trabalho deles, que foi o Crescer é uma Fera, Crescer na Fera é maravilhoso. A gente precisa fazer outro podcast dessa beleza. eles não tiveram coragem de lançar no cinema. Na verdade, teve um lançamento de cinema, não sei se lançou no Brasil. Foi Nos restrito. Estados Unidos foi um lançamento super restrito, aqui no Brasil também teve. Até onde eu vi, não, porque quando eu assisti,
eu olhei e falei, não, tem que ver isso no cinema. Aí eu vi 4 vezes, pode me xingar. Não teve muita propaganda, foi maravilhoso. Se você está ouvindo esse podcast e está falando, eu quero ter um filme para ver com as minhas filhas, com a minha família, vejam Red, Crescer é uma Fera, porque é Duca, é muito bom. Aliás, eu ia fazer mais um grande vídeo falando sobre o Red, mas eu fiquei sem computador e passei praticamente 2022 sem computador. Agora a gente... Não fazer nada, pobreza. A gente resolveu essa questão, agora vocês vão ter podcast para sempre da Hacknai. Felicidade, a propaganda, nossa autopropaganda, autopromoção. Sim, mas a gente tá falando de gato de botas, de repente a gente entrou em ursos! Agora, eu tenho ursofobia. Continuando eu tenho ursofobia, não pergunte que droga é essa. Aí continuando, né? Mais inteligente que a maioria dos ursos. Agora continuando o negócio do 2000. Meu Deus do céu, anime, pra quem é fã de anime, como nós somos fãs de animação, anime também foi em si, né? Peraí, a Canon foi Arcane, ano passado? Acho que foi ano esse passado. Ano? Foi ano passado? Vai aparecer na tela o dia de lançamento aqui do Arcane, porque a gente faz podcast e não fica fazendo consulta na hora, não. É que eu perdi o Arcane porque aquele negócio, o pessoal fez tanto hype por isso que eu fiquei com raiva e falei, não quero ver, perdi a vontade. Mas não, se eu assistir eu sei que eu não vou gostar porque o pessoal colocou tanta coisa em cima. Nesse caso vale a pena, a Arcane também é ótimo, mas não é mais para as crianças, é uma coisa mais adulta, tem uns temas mais pesados, psicológico, de social, né? De crianças, não adolescentes. Uma surpresa atrás da outra, né? Tivemos como é que era? A competição dos reis. Vai aparecer escrito aí o desenho com a foto. Que muita gente torceu o nariz para ele, porque o desenho ele tem esse visual meio infantilzinho. E o pessoal que na cabeça de nós ocidentais, a gente está acostumado. O desenho mais simplesinho vai ser, quanto mais simplesinho o desenho, mais infantil. Aí aparece aquele desenho do menininho com a espadinha que parece o Kalil. Aí você vai assistir. É o Dark Fantasy mais elaborado e bem feito possível. Meu Deus do céu. Não é, menino? Ele muda que o único amigo dele é um Black Slime bizarro. E o pai dele, meu Deus do céu, o pai dele que é uma bruxa, quer roubar o corpo não sei se era o corpo dele ou do irmão, mas era um dos dois, né? Parece muito lembra muito o estilo de história Isekai. Exatamente. Tivemos o caso de... Tivemos várias continuações de séries famosas e... o pessoal queria ver, coisa e tal, que ficou meio que apagadas por causa dos desenhos de sucesso, né? Grande surpresa que não sei se é grande surpresa, né? O Spy vs Family, que muita gente, eu falo, o Spy vs Family tem muitos elementos de desenhos que eu não via desde os anos 90, cara. Você vê que quando a coisa é boa, não tem essa de época. Vamos usar esse estilo, tanto que Urusei Yatsura, a Turma do Barulho no Brasil, que foi dublado 2 ou 3 episódios, que virou um filme. Também passou, foi bem apagado. Totalmente, é um nicho. Totalmente apagado? Que triste. Não, é meio que um nicho do pessoal que pegou a época do Jaspion e Changeman no VHS, que pegou mais isso, e mesmo assim foi um público bem restrito. Se você procurar nas plataformas de vídeo hoje, é relativamente simples. Vamos fazer um vídeo aí. Você achar um grupo que colocou ele no YouTube. Vamos fazer propaganda deles. Depois a gente faz um vídeo comparando o Urusei Yatsura de 2022 com a Turma do Barulho de 1982. Olha, que foi dublado aqui no Brasil há 30 anos já? Por aí, salve memória, aluno. Ele foi lançado no Brasil, pra vocês terem uma ideia, ele foi lançado no Brasil junto com Jaspion e Changeman. Época de VHS, pessoal de 18 anos não sabe o que é VHS, não. Por algum motivo desconhecido,
a Rede Manchete, eles exibiram o Jaspion, eles exibiram o Changeman, eles exibiram os Flashman, que tinham saído em vídeos pela Everest, mas por algum motivo eles não exibiram outra censura Turma do Barulho. E o outro foi o Comando Double. Dobak. Que você acha no YouTube, tem todos os episódios dublados em português que saíram aqui em vídeo. Eu lembro que exibiu na Manchete, mas não lembro se exibiu inteiro na Manchete. Bom, como eu adorava o Comando Dobak, isso eu posso falar com propriedade. Vocês estão vendo na tela algumas imagens, a abertura, aquele anime clássico. Perdão. A Terra está sendo invadida, as Forças Armadas da Terra têm robôs Transformers do tipo Gundam, pilotados por oficiais das Forças Armadas, e estão defendendo a Terra da invasão dos alienígenas. Nem o estilão Zillion. Do mesmo jeito que agora a gente tem a moda dos Izekais. Tiveram a moda dos invadir a Terra. A gente a época das invasões alienígenas combatidas por robôs Transformers. Tá, o que aconteceu com o Dobak? O que aconteceu com o Dobak foi o seguinte. Salve memória, faz de conta que o Wagner tá certo. Foram 25 episódios. Dublaram uns 18. O que aconteceu na reta final? Não. Tem, acho que, se eu não me engano, tem a série completa no YouTube. Não, desculpa, tio Mazinho, mas dessa vez você está errado. Faz de conta que eu tô certo. Foi uns 30 episódios do Dobak. Fechou a história, legal. Aí dublaram uns 20. Os últimos 10 episódios, a gente vai corrigir no vídeo. O que aconteceu? Os caras colocou em fita Super Beta, Betamax, uma coisa assim, e ficou tão caro, quiseram vender isso, que não fizeram. Eu cacei como se não houvesse amanhã. Eu fui na internet em todos os recônditos escondidos, não dublaram o final do Comando Dobak. Agora a gente vai dar uma pausa para vocês verem as dublagens parciais de alguns dos personagens. Vamos ver, vocês vão reconhecer os dubladores clássicos. Mas que problemão, hein? O que o Coronel Takashi disse tornou-se realidade. Tio Bob, devemos comunicar a ele o mais rápido possível. Tem que ser agora. Não temos tempo para consertar a máquina de correspondência. É melhor voltarmos a... Viram? Então, mas eles não dublaram o final. Eu cacei esse negócio. Vi legendado. Não, você tá enganado. Dessa vez, o Comando Dobak não foi dublado. Infelizmente. Não, dublado ele foi. Mas foi em Super Betamax. Todos os episódios estão no YouTube. Essas duas coisas sim. Você procura aí, se não me engano, são uns 2 canais que disponibilizaram todos. E isso daí, você vê como é velho, né? É na época que o pessoal ainda tinha fé no Betamax. Betamax. O Betamax ia dar certo. Você vê. Mas o grande negócio do Betamax era barato, né? Não tinha como o Betamax competir com o VHS. Não, sem chance. O único jeito do Betamax competir com o VHS era sendo mais barato que o VHS. Ou tão barato quanto o VHS. Pra quem não tá entendendo o que é VHS, é como você... É o sistema do videocassete. Não, sim. O pessoal de hoje vai entender como pendrive. Entendeu? É o equivalente. A Betamax ela era mais grossa, maior do que a VHS, por isso a qualidade de vídeo era melhor, a qualidade de vídeo de som era melhor. Sim, mas, sei lá exatamente, acho que é porque a JVC e outras japonesas investiram em VHS e as fitas de VHS eram mais baratas. E no Brasil o esquema foi pirataria. Não é, amigo? Porque no começo, a maioria das locadoras tinha filme pirata. Né? Filme pirata, bootleg. Quando passava Jaspion, Changeman, outras coisas na televisão, TV aberta, que foi o auge, né? Manchete, Thundercats na Globo. E aí é aquele negócio, se você tinha um vídeo de cassete, um VHS, você tinha mais opção. Eu lembro que me contavam histórias, né, da Disney. Que a Disney demorou muito para lançar material oficial. A Disney só foi lançar material oficial na época da Blockbuster, quando nos Estados Unidos eles estavam acabando com as locadoras pequenininhas.
E o VHS já tinha todos os desenhos animados da Disney pirateados. Então tinha gente que falava, não, meus filhos querem assistir os desenhos da Disney, vou comprar um VHS. E coisas assim. E como eu falei, quem tinha VHS virgem caseiro gravava novela, desenho, filme da televisão. Mas o negócio é das locadoras. Ah, sim. O grande esquema era os filmes das locadoras. E quem tinha VHS, eu lembro que tinha loja que eles tinham dois preços. Eles tinham os filmes que eles chamavam de filme selado. Sim. E o alternativo, né? O pirata. O piratão. E nos piratas tinha esquema que até já tinha na época, lá nos anos 80, 90, já tinha o esquema de gente gravar filme de cinema. Ou pior. Isso daí não é novidade das câmeras digitais, não. Ou pior, na comunidade japonesa, o pessoal que estava no Japão gravava a programação da TV aberta e vinha para algumas poucas locadoras e o pessoal que tinha saudade do Japão e ocidentais mesmo, como o tio Mazinho, ia lá, alugava e via novela, anime. Porque o cara do Turma da Liberdade, família tenha contato com a colônia japonesa, coisa e tal. Não, mas em geral, em todas as locadoras, coisa e tal, sim, tinham os piratas que vinham dos Estados Unidos. Um cara tinha um amigo lá nos Estados Unidos que alguém levava uma... que tinha os cinemas de... O que irritava os americanos é que antes das grandes... Cinemark, coisa e tal, dominar, eles tinham bastante ainda tinham bastante cinema de bairro. Sim. Então o cara do cinema de bairro, de propósito, dono do cinema de bairro, pegava uma câmera VHS, filmava uma projeção com a sala vazia, à noite, coisa e tal, só para ele ter a copiar o filme com a melhor qualidade possível. Positivo. Então tinha aquele negócio que um filme saía hoje, só iam lançar em VHS um ano depois. E no Pirata, em menos de um mês, você tinha, principalmente os filmes mais famosos, você tinha a cópia do cinema com legenda. Não é? Bom, o papo tá bom, mas vamos voltar pro nosso astro principal. O Gato de Botas. Eu falei primeiro. Então, o Gato de Botas surpreendeu todo mundo com uma animação que ninguém esperava, né? Ele é a continuação que ninguém queria, mas não sabia que precisava. Exatamente. Porque o primeiro Gato de Botas, infelizmente, ele é super inócuo. Ele é aquele negócio, aproveitar o sucesso do Shrek, lançar uns brinquedinhos, jogo de videogame, coisa e tal. Mas o Gato de Botas mesmo é um desenhinho... Atualmente a gente diria que é aqueles desenhos mensais que são lançados na Netflix. Tem muitos. Mais ou menos todo mês a Netflix lança uma nova animaçãozinha em 3D, né? Uhum. Que é um filminho divertidinho que você assiste. É legal. E é o primeiro Gato de Botas. O primeiro Gato de Botas não tem nada de extraordinário. Se você comparar primeiro trailer do Gato de Botas de 2011, e se você comparar com esse trailer do Gato de Botas de Último Desejo, nossa, é completamente diferente, porque o atual é super engraçado, super divertido. na questão de animação, o primeiro era bem 3D, nível Como Treinar Seu Dragão, o terceiro Shrek, a qualidade gráfica é melhor. Agora, eles fizeram uma mistura ótima de 2D, cartoon e 3D. Isso dá muito fluido. Tem momentos que parece obra de arte. Pode interromper. Uma coisa que eu não gostei do Shrek é aquele negócio quase realista. Eu não entendi por que eles fizeram aquele estilo que eu acho desagradável. No Gato de Botas eles meio que saíram um pouco disso. Mas aqui no Gato de Botas 2, eles foram totalmente cartunescos. O vilão da história, por exemplo, ele é completamente fora de proporção. Na proporção de desenho, ele tem 7 cabeças e a cabeça dele é meia cabeça.
12. Tem umas pernas fininhas, tem uns braços gigantescos, com um gigantismo. O visual, a princípio, ele tem um rosto meio que infantiloide, de bebezinho. Eu tava achando que eles iam fazer uma piada do tipo ter 3, 4 caras dentro daquela roupa. Não, ele é o que apresenta. A gente tá tão acostumado agora com surpresas, né? Com essas surpresas, que a surpresa é que não tem surpresa. Tipo, um pequeno spoiler do filme. Não, o vilão, ele não é os 7 anões um em cima do outro disfarçados no final. Ele é o que é mesmo. Estraguei a sua surpresa. Mas Ele é um cara, eles saíram do esquema de tirar sarro Os contos de fadas. dos contos de fada, né? Que a premissa do Shrek é tirar sarro da Disney. Esse daí tá mais Disney do que a Disney atual, né? Que eles estão num mundo de contos de fadas, e um mundo de contos de fadas desse daí é coerente. Até tem um problema que alguém pode encher o saco, porque tem os 3 ursos. Ursos! E os 3 ursos, ele aparece, vocês vão ver agora eu vou mostrar a cena. Ursos! E os 3 ursos aparecem no Shrek original. E tem uma sequência que no quarto do Lord Farquaad aparece um tapete de urso que parece que é a mamãe ursa, que tem até um lacinho na cabeça dela. É mesmo. E outra sequência onde tá o bebê urso chorando e o pai urso acalentando ele. Aí nesse filme não, agora os 3 ursos são co-stars, né? Eles estão no grupo dos competidores. Vamos chamar de competidores? Competidores. E... se eu não me engano, não, tenho certeza. Os 3 ursos, a Caixinhos Dourados, ela aparece num jogo do Shrek. Ela é um jogo bem velho de Shrek, de corrida, na época que todo mundo tava imitando Mario Kart. Nossa. Você jogava com ela e ela, em vez de carro, ela é em cima de um urso. Nossa, esse daí é clássico. Não lembrava. Muito legal que eles trouxeram ela de volta. A Caixinha de Ouros e o Dourados. E os ursos, eles são um grupo criminoso. E mesma coisa, eles não são apresentados dessa vez como estamos tirando sarro da Caixinhos Dourados, estamos subvertendo. Não, eles estão orgânicos nesse universo maluco de fantasia, de contos de fadas e tudo mais. Trolls, dragões, esfinges e outras coisas. Exatamente. Eu diria que a Caixinhos Dourados aparece, não dá spoiler nesse. Vamos procurar não dar spoiler nesse podcast. Ela aparece, os ursos aparecem, tanto que eu gritei no cinema, falei, urso, tem ursofobia. Outro dia eu explico essa babaquice. E de repente eles tomam uma atitude. Como é que é? Isso não tava no trailer. Isso fica muito legal, cara. Eu não esperava por essa. Aí os personagens me conquistou. Eu, né? Esse desenho é uma aventura, maestria, uma aula de narrativa e de contagem de história. A história é a coisa mais besta do mundo. E simples. O Gato de Botas, ele quer fazer um desejo, e daí tem várias pessoas que querem fazer um desejo também. Tem a Estrela Mágica que atende o desejo. Aí nós temos basicamente 3 grupos, todo mundo brigando entre si, que todo mundo quer resolver o desejo. Eu vou pegar a Estrela Mágica do desejo, isso aí não é segredo, tá no trailer. E eu falo, quantas vezes você já viu essa história? Tem episódio de tudo quanto é desenho, onde tem um episódio onde tem um desejo mágico que as pessoas podem atender, uma lâmpada mágica, ou alguma coisa assim. Daí o desenho é uma corrida entre o personagem principal e alguns rivais e vilões para conseguir atender o desejo. O próprio Enrolados da Disney, quando ela estava no auge prestava, era aquilo. No final das contas, o desejo virou o raio de sol lá, que ficou com a menina. Nossa, e a outra lá. Você saiu do caminho. Eu achei que você ia falar do episódio do desenho da Rapunzel onde isso acontece. Não, é do filme mesmo. Enrolados. Mas tá na mesma. DuckTales, tem um episódio onde isso acontece. Tem um filme. O DuckTales tem um episódio e um filme.
que eles estão correndo atrás de Desejo. de uma lâmpada mágica. Aliás, episódios sobre pessoas correndo atrás de lâmpadas mágicas para atender desejos é o que não falta, né? Aí, Ficar procurando desenhos e séries divertidas onde tem um episódio, ou até mesmo filmes, onde o negócio era procurar ir atrás de um desejo, não é novidade. né? Aliás, pouca coisa nesse desenho você pode dizer que foi 100% original, não vi antes. Né? Mas da maneira que é apresentado, Não, ótimo. ficou genial. Salvo erro, foi a primeira vez que o gato de botas conheceu a Kitty Pata Mansa, né? Não, ele conheceu o primeiro filme. Ah, então tô enganado. Vamos aí.